Passo a palavra ao doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, que falará em nome dos seguintes recorridos: Manuel de Souza Moreira, RE 591.797, Edivaldo Donizete Noronha e outros, RE 626.307, Célia Natalina de Leão Benzadon, RE 632.212, e Lúcia Helena Guidon, RE 631.363. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Joaquim Barbosa, demais relatores dos recursos extraordinários, senhor procurador-geral da República. Eu vou usar o tempo que tenho aqui, não na íntegra, porque seria 1 hora, o que seria quase uma pena alternativa aos ministros do Supremo. Terei a incumbência de ser conciso ao máximo, mas eu quero tratar de um tema, antes de tudo, que vem sendo agitado pelos bancos, ministro Lewandowski, pela imprensa, com muito mais ênfase do que foi tratado no âmbito dos recursos ou da DPF. A questão do impacto econômico. As chamadas consequências sistêmicas que os bancos dizem da decisão de Vossas Excelências, citando Posner. Ora, a revista Veja, aliás, comprou na íntegra o discurso dos bancos e disse na capa dessa semana, ministro Barroso, que o Brasil vai quebrar se Vossas Excelências rejeitarem a DPF. Aliás, ministro Marco Aurélio, a observação de Vossa Excelência que nós teríamos que transferir o julgamento para o ano que vem, pelo menos transferiria a quebra do Brasil para fevereiro e não agora ao final do ano de 2013. Mas o ministro Celso de Mello sabe bem que o Supremo não julga pela capa da Veja, sobretudo porque a capa da Veja, assim como todos os relatórios que informam esse discurso terrorista dos bancos, infelizmente incorporado pelo governo, são, ministro Joaquim Barbosa, falsos, do início ao fim. Quando fui contratado para essa causa, junto com o ex-ministro Ilmar Galvão, hoje advogado, o doutor Ilmar Galvão disse para mim, ao ter as primeiras impressões sobre o processo, precisamos de um economista que decifre o discurso econômico dos bancos. E fomos procurá-lo. Achamos na USP o professor Roberto Luiz Troster, que tem uma particularidade interessante, ministro Toffoli, no seu currículo. É ex-economista-chefe da FEBRABAN e, portanto, muito bem habilitado para falar sobre os planos econômicos aos olhos da própria FEBRABAN. E ele, professor Troster, desmentiu o discurso econômico dos bancos em 2 pontos fundamentais. O primeiro deles, aliás, com todo o respeito aos advogados que me antecederam, é o discurso segundo o qual, repetido agora da tribuna pelo último advogado, os bancos não ganharam nada, ministro Marco Aurélio. E por que não ganharam nada? Porque todos os valores da poupança estavam vinculados ao sistema financeiro de habitação e, portanto, se eventualmente repassaram pouco aos poupadores, pouco cobraram dos mutuários do sistema financeiro de habitação. E, portanto, os bancos, dizem todos os advogados, não podem ser chamados a pagar uma conta se não obtiveram resultado nenhum. Mas isso, ministro Marco Aurélio, é rigorosamente falso. Havia, mostrou o professor Troster, um descasamento entre o dinheiro da poupança e o dinheiro do sistema financeiro de habitação. Nem todo o dinheiro da poupança, presidente, ia para o sistema financeiro de habitação. Este descasamento que, no parecer, ministro Barroso, do professor Troster, chegou a 49%, redundou num lucro aos bancos, porque os bancos pagaram menos aos poupadores, cobraram menos dos mutuários, mas tinha uma faixa livre, 200 bilhões de reais, apenas no plano verão. Nós, com este parecer do professor Troster, digo eu e o doutor Ilmar Galvão, fizemos uma visita ao antecessor do atual Procurador-Geral da República, doutor Roberto Gurgel, apresentamos o parecer do professor Troster que desmentia os bancos do início ao fim. Isso impressionou, é o que eu suponho, o doutor Roberto Gurgel, que nos disse na época, vamos avaliar isso internamente na Procuradoria. E mandaram para os peritos do Ministério Público Federal, que fizeram um estudo que está na DPF, de 643 folhas, analisando todos os documentos que o Ministério da Fazenda e o Banco Central apresentaram a Vossas Excelências e desmentiram todos. O que é que concluíram os peritos da Procuradoria-Geral da República?
que de fato havia, como já havia alertado o professor Troster, o tal descasamento. Em todos os planos, em menor ou maior grau, mas em todos os planos, os bancos tiveram a chamada faixa livre para aplicar fora dos mesmos índices que repassaram aos poupadores. E isso deu 441 bilhões de reais de lucro aos bancos, de faturamento, mas, enfim, de faturamento a mais aos bancos, em função precisamente dessa faixa livre ou desse descasamento. Então, senhores ministros, infelizmente, eu tenho que ser duro para dizer que é falso esse discurso, e isso não é versão de associação de poupadores, que representa uma delas aqui na DPF, não é discurso do próprio poupador que represento nesse recurso, não é discurso do professor Troster, contratado pelas associações de poupadores, mas é o que concluiu a Procuradoria-Geral da República por seus peritos. Portanto, senhores, deve ser restabelecida a verdade. Os bancos ganharam e ganharam muito porque havia o descasamento que todos os advogados que me antecederam, é claro, com todo o respeito que tenho pelo conjunto dos advogados que me antecederam, mas omitiram o descasamento, sustentando um ponto insustentável aos olhos da Procuradoria, que é esse repasse automático de todo o dinheiro da poupança para o sistema financeiro de habitação. Ora, dizia Roberto Campos, que não era jurista, mas era um dos grandes pensadores que o Brasil já teve, que ninguém dá nada a ninguém sem tirar de outro. E os bancos tiraram, sim, dos poupadores para dar a eles próprios bancos. E este é o valor apurado pela Procuradoria-Geral da República. Portanto, os poupadores perderam, sim, perderam para os bancos. Esta é a conclusão da Procuradoria-Geral da República pelos peritos do Ministério Público Federal que fizeram o exaustivo parecer que os bancos nunca desmentiram. Eu fui convidado pelo Congresso Nacional para uma audiência pública para tratar deste tema. Estava lá o representante da FEBRABAN e eu perguntei, lá no Congresso Nacional, mas afinal houve o descasamento, como dizia o professor Troster, ainda não havia o parecer da Procuradoria, e o representante da FEBRABAN, eu compreendo, disse que ele não reputava um tema importante. Como não? Esse é o grande tema aos olhos deste debate econômico. Houve esse ganho estratosféricos e os bancos vão devolver muito pouco. Os bancos já ganharam. Se vossas excelências não concordarem com a procedência da DPF, terão retirado dos bancos, hoje ou amanhã, muito pouco do que eles ficaram por conta do descasamento. Muito pouco. Eles anunciam um dado de 150 bilhões de reais. 150 bilhões, desses 150 bilhões, 180 bilhões, aliás, desculpa, 80 bilhões, são referentes ao Plano Collor I, que os poupadores perderam no Superior Tribunal de Justiça. Eles ganharam no Tribunal Superior de Justiça esta questão do Plano Collor I, mas trazem os dados da potencial derrota para influenciar o julgamento do Supremo. Bom, quando foi proposta a DPF, dirigida inicialmente ao ministro Lewandowski, os bancos alegavam a existência no Brasil de 550 mil ações. No parecer da Procuradoria, há um relato do diretor jurídico da FEBRABAN que dizia que a média de cada ação era de R$5 mil. Isso dá 2,5 bilhões. Esse era o dado concreto, 2,5 bilhões. Os bancos falam em 150 bilhões. Para que nós chegássemos a 150 bilhões, deveriam ter sido propostas 32 milhões de ações de 2009 para cá. Ou seja, em 20 anos, 550 mil ações. Para frente, imaginava os bancos, haveria um tsunami, uma hemorragia de ações, 30 milhões. Esse dado é constrangedoramente falso. Tanto é falso, que o IDEC, que vai sustentar aqui, foi, ministro Celso de Mello, aos balanços dos bancos. Porque, afinal de contas, se os bancos vão perder, devem provisionar para avisar aos acionistas o tamanho do rombo. E o que é que estava nos balanços dos bancos? E agora, 2013, foi atualizado. Se somar tudo que está provisionado, dá 18 bilhões, mas a Caixa Econômica é um dos poucos bancos que segrega o que é provisionamento para ações cíveis e o que é provisionamento para planos econômicos. É 1/3 disso. Os bancos todos provisionaram 6 bilhões para os planos econômicos e vêm falar a vossas excelências de 150. Mentem para quem? Para os acionistas ou para os ministros do Supremo? Porque os discursos não fecham. Quando confrontados com o constrangedor dado dos balanços, os bancos disseram
que não tinham provisionado os valores referentes às ações civis públicas, e por isso que havia essa discrepância. Pois bem, dizia eu, ministro Marco Aurélio, por que os bancos já ganharam? Porque depois de propor aqui a ADPF e terem deferido a liminar pelo ministro Lewandowski, eles foram ao STJ, com duas grandes teses resolvidas pelos STJ nos últimos 2 anos. A primeira delas tem a ver com a prescrição da ação civil pública. O prazo consagrado há muitos anos era de 20 anos. O STJ reduziu para 5 anos. Sabe qual foi a consequência prática disso? De 1.030 ações, sobraram 16 ações civis públicas. Então, os bancos que não diziam, que não provisionavam, porque tinham medo das ações civis públicas, ganharam lá no STJ 1.015 ou 1.014 das 1.030, sobraram 16 ações civis públicas. Só 16 ações civis públicas. Mas os bancos ganharam mais lá no STJ. Os bancos defenderam uma segunda tese, que esse prazo de 5 anos e não de 20, também valia para as execuções individuais nas ações civis públicas. E venceram no STJ. E com isso reduziram drasticamente o número de execuções passíveis de serem propostas. E, portanto, esse número, evidentemente, é como está provisionado. 6 bilhões não quebra ninguém. Itaú e Unibanco, eu não quero aqui apresentar um tom contra o sistema financeiro, contra os lucros do banco, não é o caso. Mas, para evitar esse temor de risco sistêmico que fez o repórter da Veja supor que o Brasil quebraria, Itaú e Unibanco juntos tiveram 13,5 bilhões de lucros em 2012. Todos os bancos em conjunto têm que pagar uma conta de 6. Quem diz isso? O ex-economista-chefe da FEBRABAN. Quem diz isso? A Procuradoria-Geral da República. Vamos descartar os argumentos dos poupadores e dos banqueiros. Vamos ficar com o argumento apenas da Procuradoria da República, que é o suficiente para mostrar que o cálculo dos bancos pressupunha que todos os poupadores entrassem com todas as ações possíveis referentes a todos os planos. Isso é, com todo respeito, ficção científica. Os poupadores já perderam o prazo, as ações civis públicas já prescreveram, as execuções individuais nas ações civis públicas já prescreveram também. E esta DPF, dizia eu, já deu aos bancos a vitória final, ministro Lewandowski, infelizmente. Vossa Excelência indeferiu a liminar. Voltaram ao ministro Gilmar, em 2009, com um pedido de urgência, respaldado por uma carta do Banco Central. Um constrangimento absurdo para o nosso país. O Banco Central funciona em todo o mundo como uma espécie de agência reguladora. Aqui no Brasil não tem esta natureza porque não tem independência. Mas, ministro Marco Aurélio, o Banco Central deu aos bancos em julho de 2009, quando estava na presidência o ministro Gilmar Mendes, uma carta dizendo mais ou menos o seguinte: ou se concede a liminar agora, em julho, no recesso, e, portanto, invocaram aquele periculum graduado do artigo 13, inciso 8º do Regimento Interno, ou há risco sistêmico. Não houve nada. O ministro Gilmar negou a liminar, como está no relatório do ministro Lewandowski, e não me parece que nenhum banco tenha quebrado por pagar qualquer ressarcimento em relação aos expurgos dos planos econômicos. Passado um tempo, os bancos reagitaram esta discussão por intermédio de pedidos liminares, repercussão geral reconhecida em recursos de Gilmar Mendes e do ministro Toffoli, e conseguiram as liminares. E estas liminares, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência anotou bem, suspendem, claro, o prazo prescricional. Então, ninguém não está prescrevendo nada, mas na prática prescreve. É disso que os bancos se valem. E por que é que prescreve? Porque é evidente que, diante do sobrestamento de tudo isso aqui no Supremo, ninguém tem proposto execução em ação civil pública, execução individual. As ações pararam de ser propostas. Eu converso com os advogados dos bancos, eles até reclamam porque cobram por ação, mas o fato é que caiu muito o número da propositura destas ações, porque o tema está sobrestado pelo Supremo Tribunal Federal. A última vez que esse caso tinha sido pautado foi em abril do ano passado. Esses 2 anos em que nós não julgamos a ADPF, foi uma mensagem claríssima aos poupadores: segurem. E com isso prescreveram várias ações civis públicas. Tem 2, uma do HSBC e uma de um banco que me foge agora, que prescrevem no início do ano que vem o prazo para a propositura das execuções individuais. Se no ano que vem os bancos ganharem aqui no Supremo, ou se perderem, o resultado é praticamente o mesmo.
Os bancos, lamento dizer, já ganharam, e ganharam em detrimento dos poupadores. Tinha que fazer essa observação em relação a estes aspectos econômicos, porque foram estes aspectos econômicos que dominaram a pauta da imprensa brasileira, a ponto de dar na curiosa, quem sabe o adjetivo seja esse outro, mas eu uso curiosa manchete da revista Veja. A questão jurídica, ela foi reinventada, como mencionei antes, pela Concif, pela Febraban. A DPF 165 tem lá a defesa dos planos econômicos, tem lá a defesa da constitucionalidade dos planos econômicos, tem lá um duro, bem concatenado e inteligente discurso em favor dos planos econômicos como instrumentos hábeis ao combate à inflação. E querem extrair daí, como consequência, a procedência da DPF para desconstituir todas as decisões em favor dos poupadores. Ora, eu ouvi todas as sustentações que me antecederam, quero dizer que concordei com quase tudo que foi dito da tribuna, mas isso não significa rigorosamente nada no debate de fundo. Eu também sou contra a inflação, eu também sou a favor dos planos econômicos, eu também sou a favor da constitucionalidade dos planos econômicos, eu também sou a favor da aplicação imediata do novo índice de correção monetária, mas isso não tem nenhuma referibilidade, relação de causa e efeito, nexo causal com a discussão que há 20 anos vossas excelências travam aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive. Aliás, se eu fosse tratar do cabimento da DPF, eu diria, ministro Theori, a DPF foi proposta invocando uma controvérsia judicial. Eu li a DPF de trás para frente algumas vezes para preparar a defesa que apresentei lá atrás e achei uma única decisão desfavorável ao conjunto de decisões favoráveis aos poupadores desde o início dessa discussão há 20 anos atrás. É uma sentença de primeiro grau de Vitória, Espírito Santo. Todos os juízes do Brasil, os 27 tribunais, os 5 TRFs, o STJ, o STF se pronunciou 303 vezes sobre essa questão da retroatividade ou não do índice novo de caderneta de poupança, e nas 303 vezes nunca insinuou da direito a tese, da guarida tese dos bancos. Mas teve um juiz, lá em Vitória, que pode estar certo, pode estar errado, pode ter dado uma belíssima sentença em favor dos bancos, eu não discuto. Agora, me parece pouco, por mais que eu tenha boa vontade com Vitória e com o juiz de Vitória, que contra toda a orientação que predominou durante 20 anos, inclusive no Supremo, o caso isolado de Vitória constitua requisito da DPF, que é controvérsia judicial. Eu acho que não há controvérsia judicial nenhuma. Há uma tentativa de reinventar a discussão, criando uma falsa dicotomia. De um lado, aqueles que não querem os planos, que são favoráveis à inflação, que não gostaram destas tentativas de acabar com o processo inflacionário, que é contra todos, e de outro, os bancos, numa posição maniqueísta, defendendo todos os planos econômicos, citando os casos da Alemanha, como fez o professor Arnold Walde, o caso americano, o caso da Alemanha e o caso da França. Há uma diferença, professor, entre os casos desses países e o caso aqui do Brasil. E essa diferença é singela, apurada desde o início, por todos os juízes deste país. Recentemente, houve uma alteração nas regras da caderneta de poupança, mudança de índice, citada, aliás, esta mudança de índice pelo próprio professor Arnold Walde. Mas eu preciso chamar a atenção, com todo o respeito que tenho ao ilustre e admirável advogado, que nesta última alteração das regras de poupança, eles respeitaram a data de início do contrato, ao contrário do que fizeram nos planos econômicos, e é por isso que ninguém foi a juízo reclamar da última alteração. Agora, os bancos impressionam quando dizem o seguinte: questão do descasamento, suponho que já não impressione mais, que eles gastaram todo o dinheiro da poupança no sistema financeiro da habitação. Mas eles dizem mais: fomos obrigados pelo Banco Central, pelas leis novas dos planos novos, ministro Celso de Mello, a aplicar o índice, nós não tínhamos o que fazer. Sob pena, disse um dos advogados que me antecedeu, de desobediência civil. Infelizmente, eu tenho que dizer que isso não é verdade. Nenhum plano teve nenhum dispositivo que dissesse aplique retroativamente. Todos os dispositivos de todos os planos, ministra Rosa, são sim constitucionais. Inconstitucional ou ilegal, na verdade, porque a matéria é infraconstitucional, o Supremo sempre reconheceu,
foi a forma toda particular que os bancos resolveram aplicar os novos planos econômicos. Essa é a grande questão. Ninguém está defendendo aqui, veja, que são inconstitucionais ou constitucionais os dispositivos. Esse tema não interessa. As regras dos planos econômicos não dizia se o índice novo deveria ser aplicado às cadernetas de poupança que já tinham sido iniciadas ou renovadas em data anterior. Isso quem fez foi a banca, para usar a expressão preferida de Hélio Gaspari. Foi a banca que fez uma aplicação toda particular dos novos índices. Por que fizeram isso? O ex-economista-chefe da Febraban nos explicou. Porque eles aplicavam na faixa livre em índices maiores e tiveram, diz a Procuradoria, 441 bilhões de lucro. Portanto, nós não estamos discutindo constitucionalidade de plano, nós não estamos discutindo a validade destes planos, nós não estamos discutindo rigorosamente nada daquilo que foi sustentado da tribuna. Nós estamos discutindo apenas esta questão. Dada uma norma que diz, em determinada medida provisória, do dia 15 de março, agora o índice não é mais IPC, é LTN. Os bancos devem aplicar este novo índice a partir dali ou aplicam retroativamente, fazendo incidir o novo índice na data do creditamento. Há dezenas de acordos relatados pelo ministro Celso de Mello que explicam isso de forma clara. Eu não vou ler, estão todos à disposição de Vossa Excelência, inclusive reproduzidos no memorial. Não pode retroagir. É a data do início do contrato que se avalia qual é o índice vigente. Disse o advogado que me antecedeu, mas não tem índice contratado, porque, na verdade, o contrato de poupança faz referência ao índice oficial, é verdade. Mas e quando eu contrato com um banco, o índice oficial integra o contrato, porque é ele que está vigente, e os bancos fizeram a aplicação retroativa sempre, convenientemente, do índice menor, porque aproveitaram esta aplicação retroativa no descasamento que, por mim, tantas vezes já foi explicado aqui na minha sustentação oral. Portanto, a questão é realmente singelíssima. Aplica o novo índice às cadernetas iniciadas ou não? Vossas Excelências, aqui do Supremo, 303 pronunciamentos dizendo não. Aliás, para confrontar essa tese, aqui da tribuna foi dito que, como se trata de uma lei de ordem pública, lei de direito público e não lei de direito privado, pode retroagir. Ora, essa questão foi controvertida aqui no Supremo durante um tempo, mas Vossas Excelências, pelo menos aqui estava o ministro Celso de Mello, se eu não me engano, resolveram essa controvérsia num julgado de Moreira Alves em 92, dizendo que no Brasil, por conta da garantia do ato jurídico perfeito com sede constitucional, não importa se a lei é de direito público ou de direito privado, não retroage em nenhuma hipótese, porque em determinado momento houve uma importação acrítica da doutrina alienígena que fazia essa distinção, mas os países que produziram essa doutrina não tinham a garantia da irretroatividade no artigo 5º da Constituição, como nós brasileiros temos. E o Supremo resolveu isso há 20 anos, ministro Teori. E aqui da tribuna, esta tese foi rearticulada para dizer que, como se trata de lei de direito público, permite a retroatividade. Todos os outros, já caminhando para o final, não quero cansar Vossas Excelências, mas todos os precedentes citados na DPF, nós analisamos um por um no memorial que apresentamos e vimos que todos eles dizem precisamente o contrário do que os bancos supõem que eles dizem. Há um precedente multicitado na DPF, é o precedente relatado à época pelo ministro Nelson Jobim, 141190, dizendo, e aliás é uma lógica parecida com o da tablita, dizendo, olha, reconheceram aí a possibilidade de retroatividade. É verdade, reconheceram. O Supremo às vezes reconhece a possibilidade de retroatividade, mas apenas quando for para restabelecer a essência do acordo de vontades. Todos os precedentes citados na DPF tratavam de contratos, ministro Lewandowski, com índices pré-fixados. Aí sim a retroatividade faz sentido. Diante da expectativa inflacionária, eu pré-contrato um índice de 40%. Vem o plano econômico e quebra a espiral inflacionária e, portanto, é evidente que eu posso retroagir, mas para restabelecer a essência da contratação, a poupança não tem nada a ver com isso. A poupança é pós-fixada. A poupança
Portanto, se afere no ato do creditamento qual foi a inflação daquele período, e se eventualmente no ato do creditamento tem metade do período sob inflação forte e metade do período sob inflação baixa, isso é aferido sim na composição do valor final da correção monetária. Portanto, sim, a nova realidade pós-plano foi levada em consideração em todos os casos. Portanto, esta confusão que se faz, lamentável, entre os precedentes do Supremo, nos casos de pré-fixação, CDB, por exemplo, pela mesma lógica da tablita, e poupança pós-fixado, é triste. É triste porque supõe que Vossas Excelências estejam há 20 anos não se dando conta da incoerência. Supõe que o Supremo tenha se enganado durante 20 anos e não viu que julgava em casos idênticos de forma juridicamente distinta. Não, o Supremo não tem a incoerência sugerida da inicial da DPF. O Supremo decidiu coerentemente durante 20 anos, como todo o judiciário brasileiro. Não tem incoerência nenhuma, os casos são nitidamente inconfundíveis, porque factualmente discrepantes, e isso me parece muito claro no próprio acordo do ministro Nelson Jobim, multicitado, mas, lamento dizer, seletivamente citado. Porque lá pelas tantas, o próprio ministro Jobim fez a distinção que os bancos quiseram esconder, lamentavelmente. Teria, quem sabe, um pouco mais a falar, mas acho que falei aquilo que me parecia fundamental dizer. Sobretudo, ministro Toffoli, para restabelecer a verdade em relação a estes números, para que o Supremo não seja impressionado por um discurso que é dos bancos e, como lamentei antes, foi incorporado e vocalizado pelo governo, pelo Banco Central, que deveria fiscalizar as instituições e não referendar a posição dos bancos numa disputa com consumidores em nenhum lugar do Brasil, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Claro. Vossa Excelência afirmou sobre esse estudo em relação à aplicação da chamada faixa livre. Ora, Vossa Excelência falou em 400 bilhões de faturamento, ora de lucro. Eu explico. Para se pensar os parâmetros da minha compreensão, o lucro seria aquilo que ele ganhou acima do valor que ele deveria corrigir de acordo com os novos índices oficiais. Qual foi esse valor? Bom, ministro, primeiro agradeço a pergunta. É uma coisa, lucro é outra. E Sim. o lucro sobre o quê? Sobre quais parâmetros? Eu explico, agradeço a pergunta. Aliás, assisti um julgamento esse ano num tribunal inglês e há um diálogo muito ativo entre o advogado que sustenta e os juízes. Acho que isso é uma forma de melhorar o grau de interatividade da sustentação oral. Não sabia que eu seria beneficiado pela importação, ainda que parcial e circunstancial, desse modelo inglês. Mas eu explico, eu corrigi. Eu falei primeiro em lucro. Permite? Eu não tinha visto ainda, mas de qualquer forma eu tinha falado inicialmente em lucro, mas depois corrigia faturamento de fato. E faturamento do banco é spread. Tem que tirar a carga tributária, tem que tirar os custos operacionais dos bancos. Agora, vamos lá que seja só 20% de lucro sobre o faturamento, e o dado é da Procuradoria-Geral da República, os 450 bilhões. Aí seriam 90 bilhões. Os bancos não conseguem, mesmo que queiram, devolver 20% disso, ministro. Senhor presidente, tem uma pergunta também ao nobre advogado. Nobre advogado, eu tenho uma pergunta. Sim. Vossa Excelência tocou num tema que me parece interessante, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse à Corte. Eu tenho aqui, inclusive, trecho, um memorial de Vossa Excelência, que assina juntamente com o ministro Ilmar Galvão, ex-ministro e sempre ministro. Vossa Excelência informa que os bancos provisionaram apenas 9 bilhões em seus balanços, mas alegaram que o eventual prejuízo seria de 180 bilhões. Esse dado confere de 2008. Ministro, eu até disse numa entrevista sobre isso que os bancos têm que ser chamados a explicar a CVM, Sociedade Anônima de Capital Aberto, que são por terem subestimado o provisionamento. Eu vou explicar esse número. Na verdade, havia um estudo inicial do IDEC que falava de um provisionamento lá em 2009, referente a 2008, que foi a propositura da DPF. Eles atualizaram este estudo, que aliás foi republicado no Conjur na semana passada.
e viram que as 7 maiores instituições financeiras têm provisionado para perdas com ações cíveis 18 bilhões. Nem todos os bancos segregam o que é perda de plano econômico, porque nem todas as ações cíveis referem-se a planos econômicos, tem todas as revisionais, né, que são múltiplas. A Caixa Econômica segrega. Dos 3 bilhões que provisionou para ações cíveis, 1 bilhão se refere a planos econômicos. Então, eu estou aplicando uma regra de 3 para dizer que se esta lógica, este 1/3 de planos econômicos para todas as ações do cível for verdade para todas as demais instituições, nós temos 6 bilhões provisionados. Agora, este número não é um número que abranja precisamente todos, apenas as 7 maiores. E a Caixa Econômica tem dito que ela é a que tem mais a responder, por isso eu apliquei um índice generoso para o provisionamento dos bancos, suponho. Espero ter respondido a Vossa Excelência.